Questão 7 da nossa lista, primeira fase Unicamp 2020, então uma questão teste. Os números indicam que antes da abolição de 1888 restava pouco mais de 700 mil escravos no Brasil, conforme estimativa do censo de 1872, elaborada pelo IBGE. A população total do país era de 9.930.478 habitantes. Isso indica que grande parte da população de cor, pretos e pardos, já havia adquirido a liberdade por seus próprios meios antes da Lei Áurea. Então, aqui, de novo, isso dialoga muito com outro exercício que está aqui na lista, né, o exercício do Enem de 2015, que fala justamente disso, de que quando a Lei Áurea chega, você já tem no Brasil uma população predominantemente livre. Com base no excerto de seus conhecimentos sobre a história da liberdade no Brasil, assinale a alternativa correta. A maioria da população negra já era liberta antes de 1888. Sim, porque as províncias escravistas do Sudeste, almejando abrirem-se para a imigração italiana, vinham adotando medidas abolicionistas desde o fim do tráfico em 1850. Não há nenhuma legislação provincial do Sudeste que tenha abolido escravidão aqui na região. Tá? Inclusive, por se tratar de uma região com muita produção agrícola, né, o ciclo do café, uma importância econômica muito grande e, por tabela, muitos escravos, havia uma fortíssima resistência da elite do Sudeste a qualquer medida que extinguisse de vez a escravidão. Então, o item A está incorreto. B. Em termos globais, o grande percentual da população livre de cor reflete o peso demográfico da população liberta, concentrada nas províncias pouco dependentes da escravidão, como Santa Catarina e Paraná. De novo, se essas regiões eram pouco dependentes da escravidão, não faria sentido você ter uma população negra significativa nessas regiões. Por quê? Porque não haveria sentido você introduzir escravos numa região onde a escravidão não tinha um peso significativo, então não haveria de ter uma população de ex-escravos também em Santa Catarina e no Paraná. Então, esse item B aqui, ele não faz muito sentido em termos demográficos, né? Não haveriam muitos negros ali em comparação com outras regiões do país. Não que não houvessem escravos, mas a população escrava e, por tabela, a população negra liberta se concentrava nos estados de maior relevância econômica, né? De maior peso agrícola, o que não é o caso de Santa Catarina e Paraná do século XIX, né? Era uma região pouco povoada ainda. C. A maioria da população africana e seus descendentes já era livre quando a Lei Áurea foi aprovada. Sim, porque vinha obtendo alforrias através de uma multiplicidade de estratégias desde o período colonial. De fato, haviam diversas formas de se conseguir a liberdade e isso vinha ganhando muito espaço ao longo do século XIX, inclusive como uma estratégia para mediar as tensões da escravidão, né? Você negociava, por exemplo, com seus escravos meios para que a longo prazo eles conquistassem a liberdade. Isso quase sempre incluía algum tipo de cláusula de bom comportamento, né, para evitar rebeliões e coisas do gênero. Sem contar a possibilidade realmente da aquisição da alforria, muito propiciada pelos escravos de ganho, né? Aqueles escravos que trabalhavam e acumulavam dinheiro, né? Tinham que entregar parte desses ganhos ao seu proprietário, mas aquilo que era deles, eles acabavam formando ali um pecúlio, né? Formando uma poupança e posteriormente comprando a sua alforria. Isso é mais comum do que se pensa, tá? Então, o item C. E é a história da Bertoleza, né? Para quem já leu o livro O Cortiço. D. O alto número de libertos antes de 1888 reflete o impacto da abolição dos escravos por parte do imperador Pedro II, pois a família real era a maior proprietária de cativos durante o século XIX na região do Vale do Paraíba. Não é o ato individual de Dom Pedro II libertar seus próprios escravos que explica por que a maioria dos negros no Brasil já era livre, né? Ele tinha escravos, mas não era nessa proporção. Então, aqui está completamente errado. Fica aí a alternativa item C.